Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Tesouro. Vamos lá? Esse filme, meio drama, meio comédia, ele tem origem alemã e ele é baseado em uma história real. Ruth, uma jornalista que viaja à Polônia em companhia de seu pai, Edek, que nasceu no país. Ela pretende conhecer os lugares onde ele viveu antes do Holocausto. Ele, porém, não quer reviver essas memórias e a todo momento tenta sabotar a viagem, criando situações inusitadas. Então o filme nos apresenta Ruth e Edek, que são pai e filha. Eles vão fazer essa jornada na cidade onde o pai nasceu e passou toda a sua vida, antes do Holocausto, até o Holocausto. E aí o pai não quer fazer essa jornada de jeito nenhum, porque ele não quer reviver essas memórias, é um trauma na vida dele, claro. A infância dele foi difícil, né? A questão também aí, ele viveu sua fase em Auschwitz, ele ficou preso lá, e ele não quer reviver isso de forma alguma. E a filha insiste que quer fazer isso. A filha dele é repórter nos Estados Unidos, e aí ele fica tentando dar umas dribladas nesse roteiro da filha. Então ela, por exemplo, quer ir lá na cidade natal dele. Aí eles conhecem um taxista que vai levar eles pro local. Aí ele dá uma driblada, não, vamos em tal lugar, vamos no museu, vamos em tal coisa. Não, pai, eu não quero ir pro museu, eu quero ir para tal lugar que você nasceu. E ele fica tentando aí pular, né, os locais, mas acaba indo. E aí eles vão tendo, nesse decorrer do filme, que ele vai passando pelos locais, que ele teve a infância dele, a adolescência, até Auschwitz, eles chegam a ir lá, e ele vai tendo esses reencontros com o passado dele, revivendo a história dele, que foi muito sofrida, e com isso eles vão tentando resgatar o laço afetivo de pai e filha, que eles acabaram se distanciando. A mãe faleceu tem um ano antes da viagem, e eles estão tentando se reatar. A filha separou tem pouco tempo também, e o pai não admite, porque fala que o ex-marido dela é uma pessoa muito boa, e que ela tem um problema, que ela não aceita pessoas que gostem dela, que ela só gosta de pessoas ruins. E a gente percebe que ela tem um problema também, que não é informado no filme. Ela se automutila ali, pelo que deu a entender. Ela pega e faz umas tatuagens nela mesma, ela vai se mutilando, que para mim aquilo é uma automutilação, né? Não é explicado. E ela tenta fazer uma dieta que ela não consegue, então ela é uma pessoa que come muito e ela tem esse problema alimentar. Então dá para perceber que ela tem um problema sim, mas não é bem explicado. O filme tem uma premissa bastante interessante justamente por isso, porque ele tenta resgatar essa história de pai e filha, né? Principalmente porque é uma história verídica, deles tentarem resgatar esse laço familiar, deles tentarem reviver essa história. Tem um final muito emocionante, tem momento sim que é muito emocionante também, mas eu acho que a química dos atores não foi tão boa quanto eu esperava. Eu achei que eles pudessem ter uma química melhor para dar essa ideia pra gente se interagir melhor com o filme, pra gente ter essa coisa mais interessante, mas não foi o que eu senti. Então eu senti um pouco de carência nesse quesito de afetividade entre os protagonistas. Eu senti eles muito perdidos, principalmente o Stephen Fry, que faz o pai, o Edek. Então eu não senti muito aquela coisa entre eles assim, senti falta. E também a questão da história, que é uma história um pouco solta. Parece assim que o filme é feito para quem conhece realmente a história de verdade. Então sabe quem é Edek, sabe quem é a Ruth. Então aqui é uma parte da história deles, mas para quem já sabe tudo o que aconteceu. Porque eu senti falta disso, de muita explicação ali no filme, então ficou muita coisa ali que a gente não entende o que é, o porquê que aconteceu tais situações, inclusive essa, né? A menina fica fazendo umas tatuagens nela mesma, então ela pega a tinta e fica furando a perna dela, e parece que é uns números, a gente não entende o que é aquilo. Então poderia explicar, a gente vê que ela tem algum transtorno também, ela tem uma
compulsão ali. Mas tem essa história que é bonita, emocionante, e até o momento que ele vai em Auschwitz tentar, eles vão lá, ela quer fotografar e tudo, e ele vai reviver esse momento que para ele é muito difícil, claro, né? Quem viveu esse momento, ele foi um dos sobreviventes. E é uma história bastante emocionante. O filme, na verdade, foi rodado na Europa, e a equipe de filmagem, eles foram até em Auschwitz, mas a equipe de filmagem não teve permissão para entrar, para filmar. O diretor teve permissão para filmar do lado de fora e eles tiveram permissão para tirar fotos. Então, para filmar de fora e tirar fotos. E a equipe de produção, então, que teve esse papel fundamental de poder criar esse cenário. Então, mediante as fotografias e as filmagens por fora, eles conseguiram montar o cenário. Então, toda essa passagem do filme, nesse momento em Auschwitz, é uma construção de um cenário, o que eu achei que foi bastante interessante, né? Que dá essa veracidade para o filme. Mas é um filme interessante, não deixa de ter o seu carisma, de ser engraçadinho, tem uns momentos assim que até engraçadinhos também, divertidos, mas tem esse contexto que é um pouco difícil justamente por isso, né? Porque ele deixa aquelas pontinhas assim, sem explicações, aquela história assim que é meio que jogada para o filme e você fica ali esperando que eles vão explicar alguma coisa e não é explicada e você fica, e aí, e agora? O que eu penso aqui nesse momento? E não dá para pensar em nada, né? E essa conexão dos personagens, eu não senti muita ligação entre os atores, o que incomodou um pouco também. Mas é interessante, é um filme bom, é uma história bonitinha, né? De um pai e uma filha tentando ter essa conexão novamente. Eles estavam separados aí por conta da vida, né? O pai tentando ter sua vida novamente, ele foi separado da família na época da guerra, e ele tentando aí reviver a sua história. A filha foi para Nova York trabalhar, casou, separou, a mãe faleceu, então eles estão tentando reconectar novamente, tentando reviver a sua história. Então é basicamente isso o filme, e tem sim a sua graça, o seu encanto. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Para os fãs de cinema estrangeiro, essa é uma boa pedida. Vale sim a pena conferir, é um filme aí que vai entreter, que tem uma história bonitinha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme estrangeiro Tesouro ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!